Aleluia. Deus da glória, obrigado porque nos teus braços de amor nós estamos seguros, Senhor. Obrigado porque em Ti nós podemos sentir esta segurança que não há em mais nenhum lugar. Deus, te peço que venhas nos abençoar. Usa-nos agora quando vamos meditar na Tua Palavra, para que ela possa encontrar guarida nos nossos corações. Derrama do Teu Espírito e da Tua graça sobre cada um de nós. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Vamos estudar a Palavra de Deus. Estamos estudando a Carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 9. E no último estudo, nós estivemos falando acerca do local do sacrifício, o santuário terreno e o santuário celestial. E como introdução a este estudo, nós estivemos a fazer uma abordagem ao tabernáculo. Vimos que o tabernáculo era o santuário deste mundo, mas o verdadeiro está no céu. Vimos que o sacerdote entrava no tabernáculo uma vez ao ano, mas Jesus Cristo entrou no tabernáculo celestial onde está para sempre. Amém? Depois, ao olharmos para o santuário terreno, nós vimos que a comparação é feita com o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, apesar da dignidade e glória dos rituais do tabernáculo. É muito pequeno, muito fraco, quando comparado com o tabernáculo que está no céu. E vimos também que, sendo o tabernáculo um templo móvel, lembra que a igreja também está andando para o céu e que tudo aqui é transitório. Depois começámos olhando para o tabernáculo. Eu trouxe esta reconstituição. Isto não é uma fotografia do tabernáculo, não fomos lá com um drone fotografar, porque ele não existe. Mas, com base nas informações que temos, alguém fez uma reconstrução e então temos alguma coisa, penso que muito aproximada daquilo que era o tabernáculo. Temos também uma planta onde podemos ver a porta, depois o altar, a pia, a menorá, ou seja, o candelabro onde estava, que era onde tinha iluminação, ele estava no lugar santo. Depois o altar do incenso e a mesa dos pães, todos estes três utensílios no lugar santo, e depois a arca da aliança no lugar santíssimo. Na semana passada tivemos a oportunidade de analisar cada um destes elementos por si, e hoje nós iremos voltar ao capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Iremos não voltar ao tabernáculo antigo, mas agora estudar o que é que o escritor da Carta aos Hebreus nos queria dizer com isto. Capítulo 9 de Hebreus, por favor, venham comigo. Versículo 1 diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro em todo o redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sob a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora particularmente. No versículo 6, ora estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Que é uma alegoria. Veja o que é que o escritor diz aqui. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, este texto começa a falar aqui nas ordenanças
do culto divino. Bem, isto está falando do culto, de todo o serviço religioso que era oferecido no tabernáculo e depois mais tarde no templo. E os judeus, eles sentiam-se como que guardiões das promessas, do sacerdócio, do templo e do tabernáculo. Se os irmãos lerem o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel mostra-nos, ou dá-nos um retrato do estado de espírito de uma comunidade que tinha ido para a Babilónia e que estava exilada, a chamada comunidade que estava junto ao rio Quebar. E se vocês forem ver, até que o templo foi destruído, eles tinham todas as suas expectativas muito lá em cima. Mas quando o templo é destruído, eles achavam que já não havia mais esperança. Porque toda a sua expectativa estava no templo, no lugar santo, no lugar santíssimo, no pátio, em tudo aquilo, em todo o ritual que era feito naquele lugar. E, meus amados irmãos, é esta ideia, é isto que o escritor aos Hebreus, ele nos vem trazer. Depois fala do santuário terrestre, o tabernáculo e ao templo. Venham comigo a Romanos capítulo 9, do versículo 3 até ao versículo 5, onde podemos ler: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. Vejam o que é que eles acham que lhes pertencia. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eu trouxe este texto para nós vermos Paulo, e Paulo era um judeu, não é? Ele apresenta-se que dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. Tudo isto era apresentado como um pacote, como alguma coisa que eles tinham como seu e à qual davam muita importância. Bem, cabe-me agora trazer uma imagem que já vos trouxe várias vezes, mas que o escritor aos Hebreus utiliza recorrentemente e utiliza neste contexto também. Lembram-se de já terem visto esta imagem? O terrestre e o celestial. Ele apresenta algo terrestre e diz: isto não é tão bom como o celestial. Os irmãos podem ver isso lá no capítulo 8, podem ver isso aqui outra vez no capítulo 9. Porquê? Ele vem trazer que aquilo que está no céu é superior àquilo que existe aqui. O santuário e o povo pode ser visto da seguinte forma: o povo apenas poderia aproximar-se de Deus mediante um representante. Este representante era um homem com os mesmos problemas. Por isso, antes que ele pudesse oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha necessidade de oferecer sacrifício por si próprio. Ele estava no mesmo barco, como nós costumamos dizer, não é? Estava na mesma situação. O lugar de culto, o lugar santo, estava reservado apenas aos sacerdotes. Eu não sei se vocês têm aquela ideia de quando eram estudantes e se aproximavam da sala dos professores. Lembram-se? Aquilo ali é só para os professores. Os alunos passavam, a gente não pode entrar ali. Lembram-se desse episódio? Agora transportem isto para o tabernáculo. As pessoas viam a tenda do tabernáculo, mas eu lá dentro não posso entrar. Só os sacerdotes. Está-me vedado. É um espaço vedado. Mas o lugar santíssimo ainda era
mais vedado. Só o sumo sacerdote e só uma vez por ano podia entrar. E o que nós encontramos agora é que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele abriu o caminho para a presença de Deus e não mais está vedado. Amém? Olha, no dia da expiação, o povo humilhava-se e era um dia de perdão do pecado através do sangue para todos. Sabe quantos entravam e estavam na presença de Deus? Um. Mas agora, com ousadia, nós podemos entrar no lugar santo e adorar a Jesus, porque Ele rasgou o véu de alto a baixo. Veja comigo o texto de Levítico, por favor. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Assim expiará o santo santuário. Amados irmãos, prezadas irmãs, permitam-me olhar para este texto e tentar perceber o que a palavra de Deus nos quer dizer aqui. Tudo precisava de ser expiado. Tudo precisava de um tratamento especial. Parece que nada estava pronto. Nada estava preparado. Nenhuma pessoa estava pronta. Nenhuma pessoa estava preparada. Mas agora nós podemos entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus. O caminho para Deus estava vedado. É triste, não é? Vedado. E quando nós chegamos a Hebreus capítulo 9, e eu trouxe agora uma tradução diferente, a Nova Versão Internacional, e diz: dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. O caminho estava fechado. Mas quando Jesus ele dá a sua vida na cruz do Calvário, ele abre verdadeiramente o caminho para Deus. Vejamos o texto da palavra de Deus lá em Mateus capítulo 27. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, leia com atenção, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Aquele véu unido que vedava, de repente, foi uma abertura para que o homem pudesse chegar verdadeiramente à presença de Deus. Amados irmãos, foi isto que Jesus veio fazer. Veja algo tão interessante que nós encontramos aqui neste texto de Mateus. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Por outras palavras, morreu, faleceu. E quando ele morreu, naquele momento em que ele entregou o Espírito, o véu rasgou-se e o caminho ficou aberto. Hoje nós podemos ir à presença de Deus porque o caminho está aberto. E eu dou graças a Jesus
por aquilo que Ele veio fazer na cruz do Calvário por mim. Porque agora, sem dificuldade, sem problema, sem nenhum conflito ou alguma situação que me impeça, eu posso caminhar até à presença de Deus e falar com Ele face a face. Ele ouve a minha voz. Não o posso ver com os meus olhos, mas posso sentir a sua presença. Porque o caminho foi aberto. Amém. O caminho que era aberto uma vez ao ano para um homem, agora está aberto sempre para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Isto devia de ser motivo para nós estarmos todos os dias em festa, não acham? Às vezes nós não... Falta-nos entender a dimensão da grandeza daquilo que Jesus Cristo trouxe para as nossas vidas ao morrer na cruz do Calvário. Olhe lá para o tabernáculo novamente. Trouxe esta imagem semana passada, queria trazê-la hoje também. E quando nós olhamos para esta imagem, há algumas coisas que nós vemos. Nós vemos a porta onde todos entravam. Estavam aqui no pátio. Mas depois aqui, neste lugar, já só entravam os sacerdotes. Mas depois aqui tinha o véu, e a presença de Deus estava aqui. Entrava o sumo sacerdote uma vez no ano. Agora o caminho, ele está livre. O caminho passa pelo altar. O altar onde nós precisamos que os nossos pecados sejam perdoados. Na cruz do Calvário. Passa pela pia, onde nós precisamos de recorrer em cada dia à ajuda do Espírito Santo para viver a vida de santidade que Deus quer de nós. Entra na presença de Deus, num lugar que está aberto, onde nós, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos entrar francamente. Que o Senhor nos abençoe, meus amados, e que nós possamos entender quão grandioso é este caminho que foi aberto por Jesus Cristo. Olhe, dos versos 11 a 14 nós encontramos o centro do argumento deste texto, o foco deste texto. O versículo 11 começa falando que vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Um tabernáculo que não foi feito por mãos de homens. Se fosse feito por mãos de homens, por muito bonitinho que fosse, não era perfeito. Concordam comigo? Mas foi feito por alguém muito melhor do que os homens. A natureza definitiva do serviço sacerdotal de Cristo, ela opõe-se ao serviço continuado no templo que nunca estava feito. O sacrifício de Jesus Cristo foi feito uma vez, ficou feito. Mas no templo, eles estavam sempre oferecendo sacrifícios, e mais hoje, e amanhã, e no outro dia, e sempre, e sempre, e sempre, e nunca estava feito. Era alguma coisa que eles precisavam de fazer sempre. Amados irmãos, Jesus é um sacerdócio superior. O seu sacerdócio é superior. Uma só vez. Ele fez o sacrifício e ficou feito de forma completa, de forma perfeita e de forma definitiva. Amém. Podemos agradecer a Jesus? Aleluia. A antiga aliança, com normas, com regulamentos, ela fazia com que o homem ele carregasse uma carga que, em boa verdade, não conseguia cumprir. Em boa verdade, não conseguia cumprir. Mas agora,
nós temos uma aliança maior, baseada no sacrifício de Jesus Cristo. E quando nós não conseguimos cumprir, nós podemos olhar para Jesus Cristo, que cumpriu por mim, que cumpriu por ti. E Ele substituiu, Ele foi no meu lugar à cruz do Calvário, para que aquilo que eu não consegui fazer pudesse ter sido feito por Ele, e por isso a justiça de Deus ficasse satisfeita. O tabernáculo terrestre aparece como uma figura. Vocês gostam de figuras? Não? Sim? Então, quando tiverem fome, olhem lá para a fotografia de um bife e vejam se ficam bem. A fotografia é uma figura, certo? Sabe o que é que aquele tabernáculo era? Uma figura. Mas há alguma coisa que é real, não é uma figura. E esse está lá no céu. Amados irmãos, Jesus Cristo, Ele não entrou com o seu sangue numa figura. Ele entrou com o seu sangue no tabernáculo real que existe, oferecendo o seu sangue por mim. Aleluia! Será que podemos dar graças a Deus nesta tarde por isto? Aleluia! E o sangue de Cristo é, sem qualquer sombra de dúvidas, superior ao sangue de qualquer um dos animais que foi oferecido ao longo de tantos anos naquele lugar. Tanto que é superior que ficou definitivo. Tanto que é superior que foi o que foi levado. Não há figura, não há imagem, não há fotografia, mas ao lugar real. Leiam comigo, por favor. Hebreus 9, a partir do versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado, veja o que é que diz aqui, uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir-vos ao Deus vivo. Amém. Veja o que é que nós encontramos aqui. O sangue dos touros, dos bodes, a cinza, tudo isso era tão importante. Agora imagine a importância do sangue de Jesus Cristo, vertido por nós na cruz do Calvário. Vindo Cristo. Ele é o enviado de Deus. Amém? Quando nós chegamos lá a Gênesis, eu depois vou falar mais calmamente sobre isto aqui mais à frente, mas quando nós chegamos a Gênesis, nós encontramos que Deus faz um conjunto de promessas a Abraão. Basicamente, ele vai pegar na promessa que já tinha feito a Eva. Ele disse a Eva, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora ele chega a Abraão e diz: Abraão, tenho uma coisa para te dizer. Eu vou abençoar-te. Se Deus dissesse a qualquer um de nós que nos ia abençoar, nós levantávamos as mãos para o ar e dizíamos: Aleluia, o Senhor vai me abençoar. Agora ouve qual vai ser a bênção. Tua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar.
Aleluia. E nós cantamos, o pai Abraão tem muitos filhos. Na verdade, ele teve mais bisnetos do que filhos. E Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te vou mostrar. E depois no fim, Deus diz assim: e sabes uma coisa? E em ti serão benditas todas as nações da terra. Será que nós pensamos muito nisto? É porque tudo o resto que Deus disse a Abraão, mas quando Deus disse em ti serão benditas todas as nações da terra, Ele estava dizendo, olha, a promessa que eu fiz a Adão e Eva lá no jardim, eu quero te usar a ti para fazer isso. O plano de Deus, desde a queda do homem, é arranjar uma solução para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. O mesmo homem que foi expulso do jardim, o mesmo homem que foi atirado para fora do jardim, é o mesmo homem que Deus estava devidamente, grandemente empenhado em arranjar uma solução para que ele voltasse a ter comunhão com Deus. E agora Deus diz a Abraão, Abraão, eu vou abençoar-te. Ele, que bom, vou ser abençoado. Olha, vais ter muitos filhos, que bom, vou ter muitos filhos. Olha, vais ter uma terra, que bom, vou ter rico. Mas olha, isso são tudo circunstâncias. Porque a parte muito importante é que a partir de ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Ele estava-se referindo à descendência de Abraão e do descendente especial de Abraão, filho de Maria, filho de Deus. Amados irmãos, este é o enviado de Deus, o sacerdote dos bens futuros, o ungido, com uma missão muito especial, o prometido. E, infelizmente, muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as promessas circunstanciais que Deus tem feito para nós, e Ele tem feito. E Deus está mais preocupado com a promessa-chave que Ele fez. É que Ele quer que onde Ele está, nós estejamos também. Nós ficamos preocupados com as coisinhas daqui. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que os nossos olhos possam se abrir. E que não possamos confundir aquilo que é terreno e que não passa de uma fotografia, de uma imagem. E possamos olhar para aquilo que realmente importa e que não é terreno, é celestial. Olhe, veja comigo. O sumo sacerdote dos bens futuros. Bem, trouxe aqui uma balança. Vocês utilizam balanças destas ainda? Não. Se calhar se trouxéssemos uma balança destas, os da minha idade e mais velhos tinham que tentar olhar para aquilo, a ver se conseguiam se lembrar como é que viram usar, porque eu, por exemplo, nunca usei. E os mais novos diziam, isso serve para quê? Pois, se calhar pensam que é um baloiço, exatamente. Mas estas balanças punham de um lado um peso e do outro lado o outro peso e faziam a comparação. Basicamente é isto. E nesta noite eu queria fazer a comparação da antiga aliança e dos bens futuros. Porquê que eu quero fazer esta comparação? Porque o texto compara. Então, do lado da antiga aliança nós temos uma redenção limitada. Tão limitada que eles estavam sempre a repetir. Nós temos uma redenção baseada no sangue dos animais. Tínhamos um tabernáculo feito por homens, muito bonito, muito lindo, mas feito por homens. Do outro lado, nós temos, eu até vou pôr grande para vocês poderem ver melhor. Nós temos um mediador, o que é que diz lá? Um mediador competente.
Sabem aquelas pessoas que são tão competentes, vão arranjar uma coisa, passado uma semana está igual? Conhecem? Jesus não foi assim. De uma vez por todas, Ele fez o sacrifício perfeito, competente. Uma redenção eterna. Com o seu próprio sangue. No melhor e mais perfeito dos tabernáculos, que não foi feito com mãos de homens, mas foi feito por aquele que é perfeito. E com isto, Ele comprou para nós a nossa eterna redenção. Deixe-me ir buscar um texto de Efésios que queria ler convosco ainda nesta noite. Efésios capítulo 1 e no versículo 7 e 8. E diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Eu estava preparando o estudo desta noite e quando cheguei aqui a este texto, eu comecei a pensar aqui na remissão das ofensas. Vocês gostam de ser ofendidos? Não? Quem é que aqui gosta assim tanto de ser ofendido? Temos alguém que diga, eu levanto-me todos os dias de manhã, olho no espelho e diga, quem dera que hoje alguém me venha ofender muito. Não temos ninguém a fazer isto. Acha que Deus faz isto? Já pensou quantos dos nossos pensamentos hoje o ofenderam? Talvez algumas palavras. Mas no sangue de Jesus, nós somos remidos das nossas ofensas. Não deixamos de o ofender? Ouça, não deixamos de o ofender. Ele sabe que é provável que amanhã vá acontecer a mesma coisa. E ainda assim, por causa da sua graça tão grande, por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos remiu. Coisa tão extraordinária. Diz que, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco. Abundante. Sabe como é que é abundante, não é? Naqueles dias que a gente vai lá fora e o sol é abundante. Não é assim como hoje. Hoje, à hora do almoço, ainda se via alguma coisa. Quando chegámos à meia da tarde, já andávamos todos a pôr os óculos a ver se víamos o sol. Mas o frio tem sido abundante. Não é? Se você tiver dúvida, não tem mal. Quando sair daqui já vai perceber. Aqui estamos quentinhos, temos o ar-condicionado, não é? Quem não veio, ficou lá em casa, quer dizer-vos que nós aqui estamos muito bem. Até estou sem casaco, sem nada. Está bom? Mas quando chegar lá fora, eu sei que o frio é abundante. Vai envolver-me com a sua abundância. Por isso eu vou vestir um casaco. A mesma coisa da luz. Aqueles dias em que está muita luz. Sabe como é? Uma luz abundante que nós abrimos os olhos e parece que... Porque é abundante. A graça para connosco tem sido abundante. Ao ponto de nós falharmos desta maneira, repetidamente. E mesmo assim, sermos remidos dos nossos pecados. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos olhar para a salvação que vem de Jesus, que Ele comprou para nós, através do seu sangue.
precioso. Que o Senhor, rico e poderosamente, abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Nós, querendo